O macete para fazer a textura de pelo é a gente trabalhar a primeira camada mais solta e a segunda e terceira camada, aí sim a gente vai trabalhando mais os detalhes. Na técnica que eu desenvolvi, eu sempre procuro meios para fazer com que a pintura seja mais rápida, a gente consiga os resultados mais rapidamente. Então, nesse processo, eu, eu percebi que eu posso fazer uma camada mais rápida aqui nesse primeiro momento e depois, com a segunda camada, eu vou fazer surgir o efeito das texturas dos pelos. Então, eu vou mostrar agora como eu faço isso. Então, nesse primeiro momento, a única preocupação que você tem que ter é com o sentido que o pelo tem. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui a textura do pelo. Então, pode ver que eu trabalho, não precisa se preocupar rapidamente, só que eu vou dando o sentido, tá vendo? Então, o sentido que o pelo vai tomar é o que eu faço. Esse é um jeito bem rápido de fazer e fica bem legal, dá para ficar bem realista também, porque depende das próximas camadas. Mas com essa camada aqui a gente já tem um preenchimento bem rápido, fica bem bacana. Então aqui eu parte mais escura aqui, não precisa entrar tanto. Tá vendo que eu estou fazendo um movimento para cá e daqui já virou para cá e agora já está virando para baixo. Então eu vou movendo conforme o sentido do pelo. Isso é importante. Então aqui eu já virei para baixo. Aqui eu tenho uma camada mais clara que eu não vou usar esse lápis. Então vou continuar aqui um pouquinho em cima, que ainda dá, nessa parte aqui. Nessa parte aqui eu tenho uma parte que é mais escura. Então ao invés de eu usar o preto primeiro, eu vou usar o mais claro primeiro. E o preto eu vou jogar por cima, ou um marrom bem escuro. Eu vou mostrar como fazer parecer os pelos mesmo, como dar a sensação de pelo. Mas vê que eu trabalho bem rápido, então isso aqui é legal. A ponta não precisa estar fina agora, tá? Você pode trabalhar com a ponta mais grossa, então não tem problema, é até melhor. Para algumas partes, a gente tem que quebrar aquelas regrinhas e agora a gente vai trabalhar com a ponta mais grossa. Aqui para dar um efeito mais solto, eu vou largando aqui a mão. Pode pegar o lápis mais atrás, dar uma finalização. Então aqui eu faço um preenchimento, tá vendo? Sempre seguindo o sentido do pelo, isso é importante. Aqui é mais clarinho, vou deixar. Basicamente é isso. Agora eu vou com o lápis creme. O lápis creme a gente vai trabalhar essa área aqui de cima. Mesma coisa, eu trabalho no sentido que a gente vai ter os pelos, bem solto mesmo. Mesma coisa aqui. Aqui tem alguns pelos vindo daqui, então vou jogar aqui. Posso passar o branco, né, para deixar dar uma clareada aqui no amarelo, nesse creme. Fica um efeito mais legal. O branco, ele no papel branco, ele vai servir só para dar uma amenizada nos tons. Você não vai, em geral, conseguir uma cor branca. Não fica cor branca no branco. Só vai funcionar mais nos papéis coloridos. Mas a gente pode usar aqui para dar uma suavizada nas cores que a gente tem em desejo. Então, bem rápido. Eu vou agora passar o verde, como eu falei, para dar uma quebrada. Agora eu já passo um pouquinho mais com cuidado, mas ainda pode ainda ser largado, só seguindo o sentido aqui
que o pelo vai ter, isso é importante. Então eu jogo toda essa parte. Esse sentido que vai aparecer quando eu fizer as próximas camadas. Você vai ver daqui a pouco, quando eu fizer as próximas camadas, como vai ajudar aqui esse sentido que eu estou dando para as manchas, para traçado. Por enquanto é espalhando. Aproveitar aqui e jogar nessa parte também. Não ficar só preto puro. Aqui tem um pouco de um tom mais claro, o brilho, preservar. Então passo, jogo aqui. Um pouquinho aqui também. Bem solto, né? Tá vendo? Sem detalhes. Começa até a ficar meio esquisito, né? Não tem uma forma tão legal. O lápis de cor é assim, no começo ele não é muito bonito, né? Quando a gente vê o começo da pintura, tem uma fase que é meio feia. Aí depois, conforme vai sendo feito, é que vai ficando bonito. Mas então por isso não se assuste com o começo da pintura, porque sempre tem um aspecto meio feinho. Às vezes a gente pensa que não está fazendo certo, mas não é. Tem que esperar até o final, aí sim você vai saber se ficou certo ou não. Então, nessa primeira parte, eu joguei a base, a parte de fundo. Então foi bem rápido. E agora sim eu vou trabalhar com mais cuidado e é onde eu vou criar o efeito de pelos. Para isso, agora eu preciso da ponta fina. Então eu vou apontar aqui. E a gente vai trabalhar as achuras. Então aqui eu vou trabalhar riscando, não manchando mais aleatório solto como eu estava fazendo. Agora riscando e procurando dar o sentido dos pelos. Como que eu vou riscar? Então o risco que a gente faz não pode ser duro, não pode ser começar e terminar igual. Tem que ser você aperta e solta, aperta e solta. Então tem que ser dessa forma. Deixa eu fazer aqui. Dessa forma que tem que ser os riscos, tá? Então você vai aperta e solta. Esse movimento, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu vou começar a criar a textura do pelo. Conforme a gente vai jogando, conforme eu vou passando aqui, aí a gente já começa a ver surgir os primeiros pelos. Então, esse aqui são as achuras e as achuras cruzadas. Você faz aquele X magrinho. Deixa eu ver se coloco aqui numa área que dê para enxergar. Então, aqui e aqui, ó, você vai cruzando. Mas varia o sentido, às vezes não cruza, não é um padrão X, X. Você vai variando, porque os pelos eles são bagunçados, né? Você cruza alguns, deixa outros sem cruzar. Até pode inverter um pelo ou outro pro lado oposto, não tem problema. Porque isso aí que vai fazer ficar bem natural, dar um efeito bem natural de pelo. E é importante seguir o sentido sempre. Então continua seguindo o sentido. Então aqui onde tem mais amarelo, a gente vai passar. Depois, por fim, é que eu vou jogar o escuro, que vai dar a sensação dos espaços embaixo de sombra. Então eu jogo na realidade essas sombras no final, com bastante cuidado, né? Então a gente vai jogando aqui e eu vou ter a percepção aqui de que tem um espaço, um intervalo entre um fio e o outro. Quando a gente coloca o preto, ele fica bem forte, então você pode jogar aquele marrom mais escuro por cima.
Então, a gente joga por cima aqui, mais ou menos nas mesmas posições, na mesma área onde tem que ficar mais escuro. E essa variação de tons é que vai fazer com que a pintura fique com um aspecto bastante realista. Tá vendo? Aqui a gente vai começando a criar o efeito de fio. E faz uma grande diferença o fundo que nós fizemos antes. Se não tivesse com esse fundo, você estaria vendo muitos brancos aqui. Não dá esse efeito. Mais ou menos, eu vou fazer aqui um pouquinho. Deixa eu pegar um outro lápis que não vá diferir muito. Dar uma pintada. Vou fazer numa área branca para você ver a diferença que acontece quando a gente não passa essa primeira camada. Por que essa primeira camada é importante? Se eu fizer aqui, não dá o mesmo efeito, tá vendo? Vai ficar muito branco embaixo. Vai ter muita parte branca aparecendo. Eu posso passar aqui algumas camadas, mesmo assim vai sempre ficar... É como se fossem uns fios brancos, vai surgir como se fossem uns fios brancos, que não é o que a gente quer. Não são fios brancos que tem aqui. São um tom caramelo. Então, essa passada que foi feita inicialmente, esses riscos vão parecer fios também. Conforme a gente vai acrescentando aqui, eles vão surgir como fios e vão colaborar aqui para o efeito de pelo de uma forma bem rápida. É mais rápida do que se eu começasse desde o início fazendo fiozinho por fiozinho. Então a gente dá uma simulada e vai dar um efeito bastante realista quando tiver terminado. Você vai ver que vai ficar bem legal. Então, aí o trabalho é esse. Agora é basicamente isso. Eu vou ficar trocando de lápis entre esses lápis e até ficar totalmente preenchido. Você vai analisando a sua referência. Onde for mais escuro, você vai passando mais, e onde for mais claro, vai trocando para os lápis mais claros. Mas basicamente esse é o processo. Então a gente vai sempre seguindo o sentido dos pelos. Eu gosto bastante de realismo, então eu trabalho bastante assim os detalhes, fico bastante tempo numa parte, até que eu fique satisfeito. Aqui, como eu estou fazendo um exercício, eu vou um pouquinho mais, mudando um pouquinho mais rápido do que normalmente eu faço. Tá? Então é questão de gosto, de dia também. Às vezes tenho vontade de fazer uma pintura rápida, então eu faço bem rapidinho mesmo. Eu estou com vontade de uma coisa mais realista, então eu fico um pouco mais de tempo. Basicamente esse é o processo. Então espero que você tenha entendido, né? E agora é só colocar a mão na massa e tá fazendo o seu trabalho aí. Eu vou continuar aqui, vou dar uma acelerada no vídeo, mas para você ver sendo finalizado até a conclusão.
temos aí nosso olho finalizado.